noite. Eu quero falar essa noite sobre propósito, sobre paternidade, identidade e autoridade. Como que eu falo isso? Como que eu falo tudo isso sem exceder o tempo? Eu prometo ser bastante objetivo. Mas eu vou passar em cada temática aqui, e eu tenho certeza que no final da ministração você vai entender o que Deus tem para o seu coração. Sem perca de tempo, Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Mateus 16, verso de número 13. Enquanto você abre, eu trouxe aqui o meu último livro. Eu preguei o ano passado muito sobre a águia, muito. E eu fui pregar num evento lá no Tocantins e eu encontrei uma doutora, uma médica, a doutora Carla Mazini, que é pastora lá em Araguaína. E nós ministramos juntos numa conferência sobre a águia. E nós juntamos o nosso conteúdo e saiu esse livro, Coragem para Alcançar o Impossível. E eu falo muito nesse livro sobre inteligência emocional. Eu falo muito sobre Isaías capítulo de número 40, verso de número 31. Que a profecia de Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Por que é tão difícil esperar no Senhor? Você sabia que esperar no Senhor, a espera no Senhor não é uma espera estagnada, é uma espera em movimento. E a espera em movimento gera esperança. Esperar em movimento é esperançar. E esperar em movimento é um grande desafio. Se movimentar na direção de Deus. Existem pessoas que receberam promessas grandiosas, mas não tomaram posse. O cemitério dessa cidade está lotado de pessoas, de restos mortais de pessoas que receberam palavras proféticas maravilhosas, mas não tomaram posse, porque não souberam se movimentar. Como conquistar o que Deus tem preparado para as nossas vidas? Se você conhece alguém que está estagnado, sem propósito, depressivo, falo muito sobre inteligência emocional, o voo da águia como metáfora para a transformação pessoal, muitos princípios bíblicos aqui inserido nesse livro, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Eu vou estar numa banca ali, no final da ministração, esperando você, vou fazer uma dedicatória, vou te abençoar, e você também vai me abençoar. Você vai decidir como paga, enfim, no Pix, no cartão de crédito, débito, você vai decidir, apenas R$50, eu prorroguei a Black Friday, R$50, e você vai ser grandemente abençoado. Quem achou, diga amém. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso de número 15, disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16, e Simão Pedro respondendo disse-lhe, diga comigo, Simão Pedro, mais uma vez, Simão Pedro, mais uma vez para ficar gravado, diga comigo, Simão Pedro. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és, pois também te digo que tu és. Não é mais Simão, é Pedro. O que Jesus fez aqui? Bem-aventurado és tu, Simão Bar, mas eu te digo que tu és. Vamos continuar caminhando. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E você diz amém. E preste a sua atenção. De todos os discípulos de Jesus, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, um censo, e perguntar qual é o discípulo de Jesus que você mais se identifica, 90%, se não mais, diria que se identifica com Pedro. Pedro nos ensina muito
E muito mais pelas suas vulnerabilidades e pelas suas falhas do que pelas suas qualidades. A nossa conexão com esse personagem enigmático é muito mais pelas debilidades do que pelas qualidades. A gente tem muito de Pedro. Muito. Eu prego para a gente aqui que tem muitas características de Pedro em si, e se conecta de uma maneira muito profunda com esse personagem. Pedro teve de Jesus uma boa parte do seu tempo, e Jesus gastou muita energia com ele. Não que Jesus faça acepção de pessoas, não, é que Jesus faz acepção de propósito. E existia um propósito grandioso sobre a vida de Pedro. Além de um propósito, havia um chamado, era ele que iria liderar a igreja primitiva. E Jesus gasta um tempo maior com ele, o preparando para essa missão. Só que Pedro, antes de ser o Pedro que nós conhecemos, ele era conhecido como Simão. Se você chegasse às margens da Galileia e perguntasse sobre Pedro, você teria dificuldade de encontrá-lo, porque não era assim que ele era conhecido. O Pedro que nós conhecemos como Pedro, que era chamado de Simão Pedro, no meio dos pescadores era conhecido como Simão, filho de Jonas. Era o Simão, filho de Jonas. Se você chegasse lá perguntando sobre Pedro, dificilmente você o encontraria. O escritor Charles Swindoll diz que eram cerca de 2.000 barcos naquela região. Mas se você falasse sobre Simão, filho de Jonas, você acharia fácil, porque Jonas era muito conhecido. Jonas, o pai dessa figura enigmática, desse personagem que nós conhecemos como Pedro, ele fez da sua vida, fez da arte da pesca a sua vida. Toda a rentabilidade da sua casa, toda a economia da sua casa girava em torno do seu esforço na pesca. Então toda a rentabilidade da casa dependia da pesca de Jonas. E Jonas passou para o seu filho a sua profissão. Naquela época era muito comum o filho herdar a profissão do pai. E Jonas passou a profissão dele para Simão. Simão cresceu dentro do barco vendo o pai pescar. O barco era a vida do pai e se tornou a vida dele. Ele pescava e sempre estava dentro do barco. E é interessante que quando Jesus se encontra com ele, ele está num período terrível, tenebroso. Ele havia jogado a rede a noite toda e não havia pescado nada. Eu não sou pescador de peixe, sou terrível para pescar peixe. E não sou um exímio conhecedor da arte da pesca, mas eu sei que jogar a rede a noite toda, fazer esse movimento de joga a rede, recolhe a rede, joga a rede, recolhe a rede, exige um esforço braçal muito grande. Porque é um movimento repetitivo, por mais que joga a rede, espera, tem que ter paciência, depois vai lá e recolhe, mas isso requer um esforço braçal terrível. Agora imagina você fazendo isso e não vendo o resultado. Porque tudo aquilo que você faz, que requer uma energia muito grande, quando você faz, vendo o resultado, dopamina é gerada no seu corpo, e você tem prazer de fazer aquilo, por mais difícil que seja, você está vendo o resultado. Agora, fazer algo assim sem ver resultado, é frustrante. Cada vez que ele recolhe a rede, a alma dele é tomada por uma frustração muito grande. E agora ele está lá, lavando as redes. Eu sei que a gente cantou uma canção há pouco tempo aí, a gente cantou muito. E o compositor dá a entender que quem está lavando as redes abandonou o ofício. Mas não é verdade. Quem abandona a rede, abandonou realmente o ofício. Agora quem está lavando as redes, está se preparando para voltar para fazer aquilo que precisa ser feito. No meu entendimento, ele está lavando a rede porque ele precisa voltar a pescar. Ele está lavando a rede e Jesus está descendo
com uma multidão. Ele está lavando as redes, frustrado, triste, e Jesus está descendo com uma multidão. E detalhe, Jesus tinha acabado de passar na casa dele e curado a sogra dele. Ele não sabia, mas já tinha um milagre acontecendo dentro de casa. O povo do glória a Deus e aleluia está aqui. O que me chama a atenção é que havia muitos barcos. Era um lago de pescadores. Por que no barco dele? Sendo que Jesus poderia ter entrado em qualquer outro barco. Eu tenho certeza que tinha pescador contabilizando a noite maravilhosa de pesca. Tinha pescador com a caixa de isopor cheia. Tinha pescador com o balde cheio. Na minha imaginação, tinha pescador contabilizando a lucratividade de uma noite de pesca. Só que Jesus entra no barco de um pescador frustrado. E por que ele faz isso? Porque existe um propósito. Entenda isso de uma vez. Entenda isso de uma vez. Deus não joga dados. Não tem um Deus lá no céu que sorteia. Não tem um Deus lá no céu que joga cartas. Não tem um Deus lá no céu que olha para o DF, precisa usar alguém, faz assim, unidunite. Não. Não tem um Deus lá no céu que sorteia chamado. Não tem um Deus lá no céu que brinca de usar a pessoa. Não, tudo que ele faz é porque existe um propósito. Eu sei que, e eu quero começar aplicando, eu sei que a palavra propósito tem gerado uma confusão incrível, grandiosa na minha geração. Você olha para as redes sociais, o que você mais ouve? A hashtag propósito é a mais procurada, uma das mais buscadas. Porque a neurociência está falando de propósito, a filosofia está falando de propósito, os coaches estão falando sobre propósito, o influencer, muita gente falando sobre propósito, e está todo mundo apontando para um lado. Agora, o que a Bíblia diz? A primeira verdade sobre propósito, eu vou deixar algumas verdades aqui para você. A primeira verdade sobre propósito é que propósito é determinado na eternidade por Deus. E sendo determinado na eternidade por Deus, o propósito nasceu antes de você. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 1, verso de número 4, ele diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. O salmista escreveu dizendo: Senhor, eu era pequenino e informe, tu já me conhecia, e no seu livro tudo já estava determinado. Isso fala sobre propósito. Quer um exemplo? Me permita deixar aqui, eu sei que tem teólogo aqui muito estudioso acerca da palavra de Deus, mas deixa eu quebrar um protocolo aqui. Jeremias capítulo de número 1, por favor, se puder projetar para mim, Jeremias capítulo de número 1, eu quero quebrar um protocolo aqui para entrar nesse texto. Jeremias 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 1, Jeremias capítulo de número 1, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Sabe o que o texto mostra para mim? Que Jeremias era filho de Ilquias. Jeremias era sacerdote, ou seja, Jeremias estava sendo treinado para ser o quê? Sacerdote. Jeremias capítulo de número 1, verso de número 1, acho que alguém vai projetar para mim. O texto nos deixa claro que Jeremias estava sendo treinado para ser o quê? Sacerdote. Por quê, pastor Júlio? Porque sacerdócio é linhagem, sacerdócio é legado. Então Jeremias está dentro de uma família sacerdotal, sendo preparado para ser sacerdote. Aí vem o verso de número 4: veio a minha palavra do Senhor. Ou seja,
Não é você que corre atrás do propósito, é o propósito que te encontra. Não, eu vou repetir. Aponta na Bíblia para mim alguém correndo atrás de propósito? Ninguém. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. A Bíblia diz, aleluia, que uma sarça pegou fogo e despertou ele para um propósito. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Um anjo apareceu na frente dele e disse: ei, homem valente, o Senhor é contigo. Ele estava perdido, desconectado, malhando trigo no lagar. O anjo disse: aleluia, eu tenho um propósito para você. A Bíblia diz que Davi estava apacentando, cuidando das ovelhas do pai. O propósito foi até ele e disse: olha, Davi, Samuel está em casa e não vai sair de casa enquanto você não chegar. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo que o propósito vai até você. Eu quero desconstruir essa correria frenética sobre propósito. Quem tem vida no secreto com Deus entende o que Deus tem para a sua vida. Quem tem joelho no chão e rosto no pó sabe exatamente o que Deus tem preparado para a sua vida. O texto está dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a palavra. Olha o verso de número 5. Aleluia. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação. Sabe, olha aqui para mim, não tem como ler isso aqui, isso é a favor do aborto. Não tem como ler isso aqui e não entender o que é propósito. Propósito nasceu na eternidade. Você acha que Deus jogou cartas para sortear Maria? Maria estava presente no Éden. Não fisicamente, mas profeticamente. Deus olhou para Satanás e liberou uma sentença: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar sua cabeça. Deus estava falando de Maria antes dela nascer. Na eternidade Deus já falava de você antes de você nascer. Se é para Ele, faça com força. Primeiro, o propósito nasceu antes. Segundo, você nasceu em Deus. Porque Deus nos elegeu. O céu não é seu destino, o céu é sua origem. Aleluia, filho de Deus quando morre, aleluia, ele não vai para o céu, ele volta para casa. Aleluia, aleluia. O propósito de Deus está estabelecido na eternidade, e o propósito principal dele é fazer você voltar para o jardim, é fazer você voltar para casa. Aleluia. Porque Deus nos elegeu nele. Aí vem Deus e diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, o que eu fiz? Eu te santifiquei, eu te separei. E as nações eu te dei por... Mas não era sacerdote? Ele não é filho de um sacerdote? Ele não está sendo preparado para ser um sacerdote? Aí vem Deus e diz assim: as nações eu não te dei para sacerdócio, as nações eu te dei por... Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nós não somos obrigados a viver o que as pessoas querem que a gente viva. Seus filhos não precisam viver os seus sonhos. A gente vive um tempo em que os pais pegam as frustrações dos seus sonhos e depositam nos filhos. Porque ela não pôde ser médica e não conseguiu fazer medicina, a filha tem que ser porque ela quer. Porque ele não conseguiu ser militar, não conseguiu fazer parte, não sei, da academia, da Força Aérea Brasileira. Mas ele joga no filho a sua frustração. Seu filho não precisa herdar sua empresa, seu filho só precisa herdar seu coração.
Vou repetir isso aqui. Seu filho não precisa herdar a sua profissão, seu filho só precisa herdar o seu chamado, o seu legado, os seus passos de fé. Seus filhos não precisam herdar seu ministério, seu filho só precisa viver o que Deus quer que ele viva. Aleluia. Quem crê nessa palavra dê um brado de vitória ao Senhor. Essa é a verdade sobre propósito. E se tem algum jovem aqui, eu quero te desconstruir. Você não precisa viver o que o seu pai quer que você viva. Você precisa viver o que Deus quer que você viva. Ah, filho de peixe, peixinho é. Me aponta na Bíblia onde? Se filho de peixe, peixinho fosse, Abraão não seria chamado no meio de uma família idólatra. Aí vem Deus e quebra o ciclo. Ai, Deus tem um propósito. Aleluia. Pedro está achando que vai morrer pescador de peixe. Vem Jesus descendo para chamá-lo para ser pescador de homens. Levanta a mão para receber isso que eu quero profetizar. Deus vai descortinar o propósito dele sobre a sua vida. Deus vai revelar na caminhada e na jornada o querer dele para a sua vida. Se você recebe, faz alguma coisa, exalta, glorifica. É interessante que Jesus vem descendo, e quando Jesus desce, ele pisa no barco de um improvável. E é interessante que quando Jesus chega, é que a gente lê o texto, e a gente gosta de romantizar os textos que a gente lê, mas deixa eu te explicar aqui o contexto desse encontro. Simão está bravo. Você imagina, Simão, ele tem uma adaga. Ele é bravo, ele é sanguíneo. E ele está aqui, ó, lavando a rede. De repente alguém pisa no barco e diz assim, ó, tira o barco da praia. Quem que chega no seu ambiente de domínio dizendo o que você deve e o que você não deve fazer? E pega você brabo numa noite ruim, alguém pisa no barco, ele está ouvindo um timbre que ele nunca ouviu, a expressão que ele nunca ouviu. Eu imagino ele dando uma olhada por baixo e vendo mais sandálias. E ele é bravo, ele está frustrado. Como que você se sente? Você trabalha 10 anos no seu emprego, chega um funcionário novo que foi contratado agora dizendo que o que você faz é errado, ou dando pitaco no que você deve fazer. Como é que você se sente? Chega aquela sua candidata à nora, olhando para a sua cozinha e querendo dar pitaco na sua cozinha. Aonde? Aquele seu candidato a genro entra no carro numa liberdade absurda, dizendo que, ó, sogro, não é assim que dirige carro automático. Dá vontade de abrir a porta e falar, sai. É assim ou não é? O barco é a vida dele. Só que o Jesus que entra no barco não é um Jesus que chega apresentando suas credenciais. O Jesus que entra no barco não é um Jesus que chega, pastor, apresentando seu currículo. Quem é, não dá carteirada. Quem é, não apresenta suas credenciais. Quem é, chega, aleluia, falando o que deve fazer. Por quê? Porque quem chegou tem mais autoridade que você. Ele é lá, e eu não sei se você pode dar um glória a Deus por essa palavra. Aleluia, aleluia. Quando ele vira, ele está de cara com um Galileu, que tem uma autoridade absurda, que tinha acabado de entrar numa sinagoga, lido o livro do profeta Isaías, e dito assim, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem autoridade para fazer o que ele precisa fazer. Por que ele fala para tirar o barco da praia? Porque na praia você leva o barco para onde você quer. Na praia você detém o controle. Na praia você domina. Só que quando Jesus entra, eu vou mudar a sua história, mas tira o barco da praia. Outro dia eu estou pregando numa igreja, terminei de pregar, uma irmã chega em mim e disse assim, pastor Júlio, eu estou no desespero. Eu falei, fala filha, eu perdi o controle da minha vida. Eu falei, senhora, está do jeito que Deus quer.
Ela tomou um susto. Falei, porque quando Deus tira o controle, é porque Ele assumiu a direção. Às vezes Deus mexe na nossa estrutura, Ele mexe na nossa segurança, para dizer para você, a sua segurança não pode ser no terreno, a sua segurança não pode ser nas pessoas, a sua segurança tem que estar em mim, o Senhor dos exércitos que peleja por você. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tira o barco da praia, ele afasta, e o que me chama a atenção é que ele se submete. Você consegue imaginar ele e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os três na sala VIP, e Jesus pregando dentro do barco. O escritor, um grande historiador, diz que o vento que soprava do alto mar pegava a voz de Jesus e jogava no coração das pessoas que estavam na praia. Jesus usava a acústica da natureza para alcançar quem precisava ser alcançado. De repente ele olha para os três e diz assim: aqui não dá mais, vamos para um outro nível. A gente começa a andar com Ele e começa a se relacionar com Ele, e Ele chama a gente sempre chama a gente para um outro nível de experiência. Porque toda a direção de Deus é uma direção para uma experiência que a gente ainda não viveu com Ele. Vamos, e lá no meio do barco Ele dá uma direção: lança a rede. O contexto é dia. A habilidade dele diz que não tem como ter pesca durante o dia. Tudo prova ao contrário, é impossível, mas Deus está dando uma direção. Pega isso aqui no seu espírito. Toda direção de Deus vai contrariar a sua realidade. Eu vou repetir isso aqui. Toda direção de Deus desafia a sua realidade. Você olha e diz assim: impossível. Se Deus te deu uma direção, se você recebeu uma direção, você olhou na sua frente e diz: impossível, pode ir que Deus está nesse negócio. Porque toda direção de Deus desafia, primeiro, a nossa realidade. Segundo, toda direção de Deus desafia nossas habilidades, a nossa capacidade. Você olha e diz assim: não tenho capacidade nenhuma para fazer isso. Você está exatamente do jeito que Deus quer que você esteja. Primeiro, Deus desafia a realidade. Segundo, Deus desafia a nossa habilidade. Terceiro, toda a direção de Deus desafia os nossos recursos. Você não tem dinheiro para fazer o que Deus quer que você faça. Você tinha dinheiro para começar esse projeto que Deus te deu, e olha o que você está vivendo hoje. Você tinha recurso. Porque toda a direção de Deus desafia você, desafia a realidade, desafia a sua capacidade e desafia os seus recursos. Você não tem dinheiro. Só que foi falado aqui, a matemática de Deus é diferente. Gideão está olhando a guerra e está dizendo: eu preciso de 32 mil homens para vencer essa batalha. Na matemática da terra está tudo dando errado. Na matemática do céu, só 300 homens é suficiente para você vencer essa guerra. Agora explica isso para quem é de exatas. Aquela irmã que está no post-it, está no imã da geladeira, as contas para pagar. Aquele camarada que tem pagamento para fazer a semana toda, e é tudo controladinho. O contador liga e ele vive na bolha da exatas. Aí vem Deus e diz: faz, investe. Ele entra em crise. Está todo mundo fechando a empresa e Deus fala assim: você vai ampliar. Está todo mundo dizendo vai para cá, e Deus está dizendo: você não, você vai para lá.
Por que Deus faz isso, pastor Júlio? Porque o nível da direção de Deus requer de você um nível de fé que você ainda não tem, mas Ele está dizendo que vai aumentar a sua fé. Aleluia. Não faz sentido, mas faça. O que não faz sentido hoje, lá na frente vai fazer. Eu não tenho capacidade, descerá sobre ti o Espírito do Altíssimo, aleluia, e o poder dele te cobrirá. Eu não tenho dinheiro, para onde Deus aponta, Deus paga a conta. O recurso do céu não se esgota. Quem recebe essa palavra, faça o que precisa ser feito. E ele vive uma experiência poderosa. Agora ele está com o barco cheio de peixe. Tem gente vindo no barco pegar peixe. Ele está abastado, vivendo um momento maravilhoso. Aí ele dobra o joelho perante Jesus. Jesus olha para ele e diz: foi grandioso o que eu fiz, né? Então larga tudo e me segue. Aí eu te pergunto, olha aqui para mim, por que Jesus não fez a pergunta antes? Por que Jesus não desafiou antes? Jesus está passando, vê ele no barco e fala assim: Simão, larga essa rede, larga esse barco, isso aí já não dá mais nada, você não pegou nada a noite toda, me segue. Não, Jesus entra no barco do camarada, prega uma mensagem, faz ele viver uma pesca poderosa, faz gente no barco dele pegar peixe. Aí Jesus fala: agora larga tudo. Porque para seguir Jesus vai te custar algumas coisas. A única coisa de graça no reino de Deus chama-se salvação. O reino tomado à força. Sabe como que você é conhecido no reino de Deus? Isso aqui para quem está anotando. Sabe como você é conhecido no reino de Deus? Pelas suas renúncias. Aqui no mundo, na nossa esfera, você é conhecido pelas suas conquistas. Você é conhecido pelo carro que tem, pela conta bancária que você tem. Aqui no mundo você é conhecido por tudo que você conquistou. No reino de Deus, Deus conhece você por aquilo que você abriu mão para ter o que você tem. Você é do tamanho das suas renúncias. Aí eu te pergunto, quantas coisas já ficaram para trás? Cada passo que eu estou com Deus é uma parte de mim que fica. E não tem como, para viver o propósito de Deus, precisa viver níveis de renúncia. E olha que, às vezes Deus vai requerer renúncia de você no seu melhor momento. O barco está cheio de peixe. Está tudo maravilhoso. Aí vem Deus e diz: agora larga tudo. Por quê? Porque renúncia é aquilo que te custa. Se não custa para você, para Deus também não vale nada. É difícil dar glória a Deus quando prega sobre renúncia, porque é mais fácil pregar como os pregadores dos nossos dias. Se você viu, se você visualizou, Deus vai te dar. Não vem com mensagem fofinha, não. O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia. O evangelho tem que abrir mão para ter o que Deus quer que você tenha. Agachada, agachada. Aleluia, aleluia. A renúncia faz você viver o que Deus quer que você viva. Agora tem um nível de renúncia que Deus vai exigir de você, que é só para você. Quer um exemplo? A gente prega sobre renúncia de pecado, ok? E temos que pregar mesmo. Renunciar aos prazeres, o pecado é todos os dias. Mas existe um nível de renúncia de coisas que não é pecado, mas Deus não vai deixar você fazer. Tem roupa que a irmã fulana pode usar, fica lindo nela, é pecado, pastor Júlio? De jeito nenhum, mas Deus vai falar para você, você não. Tem coisas que o irmão do seu lado pode fazer, é entre ele e Deus, mas você já chegou lá no provador, você chegou e colocou aquela roupa, você deu uma olhadinha, mas ficou tão bonito no irmão fulano, aí de repente o Espírito Santo falou no seu ouvido: você não. Aí você tenta abrir uma conta, não sei, numa rede social, vamos lá no TikTok, e você tem o Espírito Santo, você não. Aí os amigos vêm, mas você ainda não tem. Não, por quê? Porque não, difícil de explicar, é que Deus não deixa.
Porque quanto mais alto o lugar que Deus vai te levar, maior o nível de renúncia que Ele vai querer que você viva. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: cada não que você dá para Satanás e para os prazeres, são milhares de sim que Deus tem liberado sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra tem um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Quando chega lá para o lado do lago de Genezaré, e é aqui que eu quero pregar, e já caminhando para fechar a mensagem, Jesus faz uma pergunta no macro. Mateus capítulo de número 16, verso de número 13. Jesus chega nas regiões de Cesareia de Filipe com os discípulos, olha para os discípulos e diz: quem estão dizendo ao meu respeito? Quem estão dizendo que eu sou? A Bíblia diz que os discípulos começam a falar: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus tira a pergunta do macro e traz para o micro: e vocês que caminham comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Quem que eu imagino, porque profeta tem postura, eu imagino ele ficando de pé, apontando o dedão de profeta para Jesus e dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A renúncia que ele fez levou a ele um nível de revelação que só ele teve. A renúncia que ele fez, pastor Marcelo, a renúncia que ele fez com que o próprio Eterno liberasse sobre ele a revelação da identidade de Jesus. Jesus não tinha dito para ninguém quem ele era, Jesus não tinha se revelado, mas Simão Pedro está com o dedão apontado dizendo: tu és o Cristo. Eu imagino Jesus maravilhado, impactado, surpreendido não, como Deus ele já sabia. Eu imagino Jesus olhando para ele e diz: uau, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E agora Jesus olha para ele e diz: mas eu te digo que tu és Pedro. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Firmando a identidade dele. Jesus está exatamente declarando qual era a identidade dele. Qual é a maior crise da nossa geração? Identidade. E por que existe tanta crise de identidade? Porque existe um espírito de orfandade sobre as nações. Porque para se entender a identidade precisa compreender a paternidade. Eu só descubro a minha paternidade quando eu compreendo a paternidade. Porque primeiro ele diz: tu és o Cristo. Depois o próprio Jesus olhou para ele e disse: você é Pedro. Quando eu entendo quem ele é, ele me revela quem eu. Quando eu entendo a minha filiação na sua identidade, o que tem aí na sua identidade? Filiação, está aí o nome do seu pai. Porque quando você compreende a sua identidade, o que é revelado para você? A sua filiação. Eu te digo que tu és Pedro. Aí eu pergunto para você que me ouve essa noite: quem você é? Quanto mais o espírito de orfandade se instala sobre uma nação, mais degradante se torna aquela nação. Dá uma olhada para o carnaval. O que você tem visto? Orfandade. Quer um exemplo? Nunca se romantizaram tanto a prostituição como nos nossos dias. Tudo romantizado. Hoje em dia, já reparou que antigamente as coisas aconteciam, mas não era do jeito que está acontecendo como hoje. Eu vi uma imagem de um casal entrando num banheiro químico. Você se assusta com isso? Eu me assusto.
Porque uma jovem, uma mulher que não sabe e não conhece o pai que tem, ela não vai preservar a sua intimidade, porque ela vai procurar preencher o seu vazio existencial nos relacionamentos. A samaritana fez isso. Aí uma mulher, uma jovem que não sabe, nunca teve a sua identidade firmada, no primeiro encontro ela expõe a sua intimidade, porque ela procura preencher o seu vazio existencial. Onde? Nos relacionamentos. E olha os relacionamentos descartáveis que nós vivemos hoje. Não existe mais lealdade, não existe mais comprometimento, não dá mais para acreditar nas pessoas. Há um espírito de deslealdade. Aí eu te pergunto, por que existe isso, pastor Júlio? Porque não existe identidade. Uma geração sem pai vai viver se degradando. E se tira a figura paterna de uma família, se destrói a família. Se tira a figura do pai, os filhos se perdem, porque a segurança dos filhos estão aonde? Na figura paterna. É pai que firma a identidade. E o diabo sempre vai querer colocar em xeque a nossa identidade. Existiu uma manifestação pública, o próprio Deus, o Espírito desce como pomba, o próprio Deus brada do céu: esse é meu filho amado que tenho prazer. Jesus é levado para 40 dias, 40 noites, aleluia, de consagração e jejum no deserto. O diabo aparece para tentá-lo. E onde o diabo vai tentá-lo? Se tu és o filho de Deus. O que o diabo quer fazer? Colocar em xeque a paternidade. Porque se ele coloca em xeque a paternidade, ele arranca a identidade. Aí ele fica falando para Deus fazer, só que filho não faz. Pastor, mas eu trabalho. Se trabalhar para Deus fosse importante, Deus tinha colocado Adão numa roça para capinar um lote. Se fazer para Deus fosse importante, Deus tinha dado uma enxada e falado: vai carpir, mas vai capinar. Foi isso que Deus fez? Não, Deus colocou Adão onde? Num jardim, porque jardim não é lugar de fazer, jardim é lugar de servir, jardim é lugar de relacionamento com o Pai. Eu não sei se você pode dar glória a Deus por isso. E quanto mais nós vemos essa figura paterna ausente, nós vemos a busca pela validação. As ostentações das redes sociais é busca por validação. Tem gente que não sabe fazer uma viagem sem postar uma foto. Tem gente que, eu sou criador de conteúdo, e vai nessa vibe de ficar ostentando o tempo todo porque quer ser validado. São pessoas vazias. Aí você busca na raiz, o que falta? Falta um pai. Por quê? Porque tem alguém que não tem identidade. Porque quem tem identidade não procura ser validado. Quem tem identidade não faz para ser aceito. Quem tem identidade faz porque o pai já o aceitou. Eu sirvo porque ele já me aceitou. Eu faço porque eu sou aceito. Eu queria ter umas 2 horas aqui para falar só sobre paternidade. Porque existem pessoas que estão vivendo nessas crises, nessas neuras. Pais que se ausentaram, às vezes estavam presentes fisicamente. E tem gente com problema de paternidade, porque são filhos de pais ausentes. Outros filhos de pais presentes fisicamente, mas que nunca estiveram presentes de fato. Conhece gente assim? Olha aqui para mim, enquanto você não compreender o Pai Celestial que você tem, você vai viver mendigando as mazelas do mundo. Agora, quando você compreender o Pai que você tem, quando o filho pródigo entendeu que ele tinha um pai, e na casa do pai tinha abundância de pão, ele fez o caminho de volta. Quem sabe o pai que serve sente segurança e depender dele para tudo. Só quem depende do Pai eterno glorifica ao Senhor. Aleluia,
Aleluia. Aí eu pergunto para você, eu repito: você conhece o seu pai? Eu ouvi falar ao seu respeito, mas agora os meus olhos, eu tenho experiência contigo. Olha aqui para mim, Deus não precisa ser estudado, Deus precisa ser degustado. Provai, prova, sabor. A palavra no original aqui está falando de sabor. Provai, experiência, degusta, provai e vede. O seu pai é bom, o seu pai é bom, o seu pai é bom, o seu pai é bom. Só quem já experimentou a bondade dele glorifica. Só quem já experimentou a bondade dele dê um brado de vitória ao Senhor. Deixa eu acelerar que minha hora já foi. Jesus olha para ele e diz: e você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está conectando a identidade de Simão com a identidade dele. Simão é pescador de peixe, Pedro é pescador de homens. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus está dizendo a minha identidade: eu sou pedra angular, eu sou pedra de esquina, eu sou a rocha de Meribá. Aí a identidade de Jesus está tão firmada, que Jesus não tem crise. E antes de você entender quem você é, você precisa entender quem você não é. Você não é o pastor Júlio, você não é o pastor Marcelo, você não é, não, você é você. Eu tenho dificuldade com gente forçada, gente que, sabe, gente mal resolvida. Ai, não dá, irmão, não dou conta. Gente mal resolvida, gente sem identidade, gente que faz para ser aceito, gente que vive falando. Você chega perto dessa pessoa, você começa a contar um testemunho, ele inventa uma bênção, ele inventa uma bênção para ficar acima de você. Você conta uma bênção para ele e ele não aceita ficar por baixo. Ao invés, porque a gente resolvida, ele quer saber como você está. E se você contar uma bênção, ele vai celebrar com você a bênção que Deus te deu. Agora tem gente que não suporta, tem gente que é uma competição, aí ele inventa uma bênção. Ah, Deus fez isso na sua vida, você precisa ouvir o que Deus fez na minha. Gente mal resolvida. Sabe, hoje em dia a gente vive uma geração que precisa de um tênis de marca para ser aceita. Aí eu preciso de um iPhone. Se você precisa de alguma coisa para revelar quem você é, porque você não é de fato. Porque quem é? A identidade dele não está pautada num carro, numa casa, num tênis. A identidade dele está pautada na pessoa de Jesus. Aleluia, aleluia. Se tiver, ele dá glória. Se não tiver, ele dá glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gente que tem identidade firmada não fica pegando carona no que é dos outros. Você imagina Davi tentando lutar com a armadura de Saul e tenta rodar e não dá. Por quê? Porque a armadura de Saul tem os atributos e as características de Saul. O que é de Saul é de Saul. Eu prefiro lutar com o que é meu. Sabe por que Faraó morreu com seu exército? Porque tentou passar numa porta que não se abriu para ele. O mar se abriu para Moisés, para o povo. Para de tentar entrar por uma porta que Deus não abriu para você. A porta que Deus tem para você tem o seu tamanho, tem a sua digital e tem a chave que Ele liberou sobre a sua vida. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia, aleluia. Está sendo gravado esse culto? Isso aqui você tem que pegar o link e mandar para aquela sua cunhada abençoada. Fala para ela: filha, assiste que você está precisando. Sabe, gente que vive buscando aprovação. E aquele negócio aí, Jesus olha e disse assim: tu és o Cristo. E ele olha para Jesus: tu és o Cristo. E Jesus olha para ele e diz: eu sou pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E como que o texto encerra, e eu encerro agora de fato, como que o texto encerra? Jesus libera uma sentença sobre a igreja, quando ele revela a identidade de Simão, dizendo que ele é Pedro. Jesus libera uma sentença, aleluia: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Já reparou que quanto mais você amadurece com Deus, mais a identidade dele é firmada em você, e quanto mais a identidade dele é firmada em você, menos batalha desnecessária você trava. Tinha coisa que lá atrás abalava você, hoje eu prego pra gente aqui que o diabo antigamente vinha de qualquer jeito e abalava você, mexia com você, você perdia a estrutura, a estribeira no dia. Hoje o diabo, para abalar você, tem que descer para o inferno, pegar uns capeta mais forte, fazer um trabalho de 30, 40 dias, e ele vem para ser derrotado, porque Deus está com você. Aleluia! Fique em pé. Tem alguém que pode dizer: obrigado, Senhor, porque eu vim. Obrigado porque eu precisava ouvir essa palavra. Eu encerro agora dizendo para você: eu te darei. Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, se você fluir como Pedro, eu te darei as chaves do reino dos... As chaves do reino dos... O que é chave? Qual é o significado da chave? Quando você compra uma casa, pastor, o corretor dá a chave, o que ele está dizendo? Ele está liberando acesso. Ele está dizendo: é seu. Quando você compra um carro e o vendedor chega para você e dá a chave, como é que você fica? Uau, isso é meu. Uau! Você entra naquele carro, você fala: caramba, esse ar-condicionado. Quando você descobre a sua identidade, Deus libera acessos para você. O acesso do reino dos céus é só para quem sabe e para quem conhece o Pai que tem. Ei, para de ficar, olha aqui para mim, para de ficar pedindo para Deus coisa que Ele já te deu. Às vezes a gente está aqui: Senhor, me dá, e Deus está dizendo: a chave está na sua mão, acessa. Senhor, me dá. Olha aqui, tem culto que você entra aqui esperando algo de Deus, que é Deus que está esperando algo de você. Tem culto que você entra aqui esperando resposta de Deus, que é Deus que está dizendo: seja você a resposta, faça que eu já assinei embaixo, se movimenta. Tem culto que você entra aqui jogando coisas para o céu. Olha aqui para mim, o céu não age, o céu reage. Para haver reação do céu, precisa haver ação na terra. Pastor, isso é uma heresia absurda. Eu te provo. Se meu povo que se chama pelo meu nome, olha os movimentos da terra, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha a reação do céu: eu ouvirei a sua voz. Eu profetizo que o céu vai reagir à ação que você está fazendo. Eu profetizo que a sua ação de fé vai gerar a resposta do céu. Eu te darei as chaves. E eu termino aqui falando sobre autoridade. A chave te dá autoridade sobre aquilo. A chave faz você dizer: essa casa é minha, eu tenho a chave. Esse carro é meu, prova que esse carro é seu. A chave está comigo, eu tenho autoridade sobre aquilo. Deus está dizendo para Pedro: eu te darei as chaves do... Deus está liberando autoridade. Sabe o que eu tenho pregado no Brasil? Pela misericórdia, eu tenho pregado no Brasil sobre o resgate da autoridade da igreja. Porque uma igreja sem autoridade, ela não avança. Sabe o que é autoridade? Deixa eu te explicar um conceito rapidinho. É aquela moça que chega para trabalhar, ela não tem autoridade, mas ela abre o armário do trabalho e tira um colete da Polícia Rodoviária Federal. Ela não tem autoridade, mas a autoridade está naquilo que reveste ela. Efésios 6: revestivos de toda a armadura de... A autoridade não está em mim, a autoridade está naquele que me reveste. Porque é no nome dele que eu avanço, é no nome dele que... Isso é para ele, aleluia.
Só que daí, vem comigo, só que daí tem gente que tem autoridade, mas não usa. Tem gente que tem autoridade, mas não confronta os filhos. Tem gente que tem autoridade, mas não confronta o que precisa ser confrontado. Aí aquela mulher resolve usar autoridade. Eu vou usar minha autoridade. Ela vai para o meio da pista. Está vindo um caminhão lotado de ferro, toneladas e mais toneladas de ferro, pastor. O caminhão é maior do que ela, tem poder para rasgar ela no meio, trucidar. O caminhoneiro está embalado, e quem sabe, quem dirige aí sabe que quando o caminhão está embalado, irmão, não dá. O caminhoneiro embalou e está descendo e está vendo uma mãozinha assim, e ele olha e diz: vai ter que sair da frente, porque o caminhão está embalado, não vou parar. Só que quando chega mais próximo, ele olha no peito dela e vê 3 siglas: P, R, F. O que ele faz? Tem poder para acabar com ela, mas se sujeita. Às vezes até a gente que está tudo certo, a gente dá uma tremedeira. Será que está tudo certo mesmo? Porque a gente está diante de uma autoridade. Quem tem identidade tem autoridade. Quem tem identidade, ela sai daqui, ela não vê, mas ela vai passando, os demônios vai fazendo assim, ó. Ela chega no quintal de casa, os demônios vão saindo. Aleluia, aleluia. Quem tem autoridade, quando ela acorda pela manhã, aleluia, o diabo não engana ela. Ela acorda pela manhã, está passando café, uma inquietação toma o espírito dela. Ela fica, tem alguma coisa acontecendo, o diabo deve estar aprontando alguma coisa. Aí ela levanta como autoridade e diz: Senhor, guarda meus filhos, Senhor, guarda meu marido. E ela começa dentro de casa a liberar palavras: eu repreendo Satanás, toda armadilha, eu repreendo o inferno. Porque ela tem autoridade. Cadê os filhos? Tá para nascer o filho que engana uma mãe que tem autoridade dentro de casa. Tá para nascer um jovem que engana um pai. Tá para nascer um marido que engana uma mulher. Outro dia uma irmã chegou em mim: Pastor Júlio, eu já coloquei espião no celular dele, eu já fiz. Irmão, deixa de bobagem. Quem tem autoridade, a verdade está do lado dele. Outro dia um irmão dizendo: pastor, o que eu faço? Eu falei: rapaz, esse ciúme vai te matar. Você tem autoridade? Então fica tranquilo. Os olhos de Deus vai alcançar onde os seus olhos não alcançam. E Deus revela o oculto para quem tem autoridade. Deus mostra. Levanta a mão e dá glória que Deus está aqui. Levanta a mão e dá glória que Deus está aqui. Levanta a mão e dá um brado. Receba a autoridade, receba. Pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a identidade, receba a paternidade. E adora ao Senhor. Minha hora já foi. Quero orar por você. Tem alguém aqui, pastor? Eu quero receber uma oração. Corre aqui rapidinho que eu quero orar por você. Você está aqui, está dizendo: pastor, eu quero uma oração, eu quero receber essa autoridade. Pastor, eu estou vivendo uma crise, eu não oro para ninguém depois do culto, a hora é agora. Venha que eu quero orar por você. Venha, vai, aleluia, vai. Isso. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Uracachacatacacha, para sempre. Pare de andar. Eu tenho um problema com crente Nutella, pastor. Os crentes hoje é uma nutelagem. Qualquer coisinha, estou na prova. A boca dele é de prova, ele só sabe falar de prova. Não conhece o pai que tem. Eu sei que tem dia que a gente está vivendo uma batalha terrível. Eu sei.
Só que olha aqui para mim, se você visse o tanto de demônio que tenta te matar todos os dias, você não sairia de casa. Você entraria debaixo da cama e ficaria lá. E não é um demônio, são milhares. Eles andam ao derredor. Mas e ao redor? Se você visse as miríades de anjos. Sabe como eu imagino um culto como esse? Os anjos estão aqui. O anjo que veio comigo está conversando com o anjo que veio com você. Eles estão dialogando. Rapaz, que saudade de você, como é que você está? Estou bem. Como é que está o irmão aí? Está firmão. Aí tem um anjinho meio estrupiadinho. Rapaz, você está ruim, o que está acontecendo? Estou cuidando desta filha de Deus aí. Pensa numa mulher que dá um trabalho. Rapaz, você já foi falar com o pai para trocar você, não sei, desistir dela? Não adianta, o pai não desiste. Eu preciso cuidar dela, porque ela é a melhor aposta de Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu profetizar. Os demônios não vão tocar na sua vida. Os demônios não vão tocar no seu carro, na sua casa, nos seus filhos. Os demônios não vão tocar. Pela autoridade no nome de Jesus, nós damos uma ordem ao império das trevas: recue, porque nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor, as nossas finanças do Senhor. Tudo é para a honra e glória dele. Quem pode glorificar ao Senhor, adora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu libero a autoridade da parte de Deus sobre você. Você que veio ao altar, libera a autoridade da parte de Deus sobre você. Eu libero a paternidade de Deus sobre você. Que caia por terra todas as suas crises de identidade. Caia por terra em nome de Jesus. Deus está dizendo: você não é a ovelha negra da família, você é a menina dos meus olhos. Você não é a rebelde, a problemática, o problemático da minha casa. Você é sacerdócio real. Você é povo adquirido. Cai por terra toda a sentença que o diabo liberou sobre a sua vida em algum momento, de palavras que te feriram, que disseram que você é o rebelde, você é o problema do lar. Deus está dizendo: você é amada, você é escolhida, você é noiva, você é ataviada, você é sacerdócio real, você é povo adquirido. Quem recebe essa palavra, receba sobre a sua vida. Receba sobre a sua vida, receba. Você que veio à frente, receba o abraço do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Celebre ao Senhor. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que todas as suas crises sejam sanadas. Que Deus te preencha. Que o amor dele te tome. Que você viva o melhor da paternidade do céu. Que você viva o melhor da paternidade celestial. Quem recebe faz alguma coisa.